Olá, Marcos Roberto aqui para mais um estudo avançado do Antigo Testamento. Hoje nós vamos estar iniciando o estudo do livro de Levítico, propriamente dito. Hoje vamos estar começando a estudar o capítulo 1. Mas antes disso, eu convido você a fazer 4 coisas. Primeiro, se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito. Segundo, deixar o seu like aqui para não esquecer depois. Terceiro, compartilhar esse vídeo com seus amigos. E por fim, ficar até o final, onde estarei fazendo uma oração abençoando você e a sua família. Então, vamos lá! Então hoje nós vamos estar dando início ao estudo do livro de Levítico propriamente dito. Então, nos últimos estudos, nós fizemos uma introdução. Nós estudamos o papel do sumo sacerdote e dos sacerdotes no reino de Israel, ou seja, durante a história de Israel, durante o período do tabernáculo e do templo. Principalmente no livro de Levítico. E depois nós vimos as vestes sacerdotais, os ensinos presentes nessas vestes. Nós vimos o papel dos levitas e agora nós vamos estar iniciando o estudo do livro propriamente dito. Hoje nós vamos começar estudando o capítulo 1 do livro de Levítico. E por isso é importante que nós tenhamos sempre em nosso coração, sempre na nossa mente, o desejo de aprender mais e mais do Senhor. Deus sempre tem coisas boas para falar para seus filhos. Então vamos ficar atentos para ouvir a voz de Deus durante essa aula. Amém? Então, como de costume, vamos estar fazendo a leitura de todo o texto do capítulo 1 do livro de Levítico. É muito importante. Eu sei que muitas pessoas têm dificuldades em ler textos complicados, em textos com palavras difíceis, textos arcaicos, mas é importante. O objetivo aqui é aprendermos a estudar a palavra, a lermos a palavra. Não teria muito sentido eu apenas levantar comentários sobre os textos bíblicos se nós não lêssemos esses mesmos textos. Então, vamos aproveitar a oportunidade para lermos a palavra de Deus. Amém? Então, inicialmente, eu quero ler os versos 1 ao 17. Chamou o Senhor a Moisés e da tenda da congregação lhe disse: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando algum de vós trouxer oferta ao Senhor, trareis a vossa oferta de gado, de rebanho ou de gado miúdo. Se a sua oferta for holocausto de gado, trará macho sem defeito. À porta da tenda da congregação o trará, para que o homem seja aceito perante o Senhor. E porá a mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito a favor dele, para a sua expiação. Depois imolará o novilho perante o Senhor, e os filhos de Arão, os sacerdotes, apresentarão o sangue e o aspergirão ao redor sobre o altar que está diante da porta da tenda da congregação. Então ele esfolará o holocausto e o cortará em seus pedaços. E os filhos de Arão, o sacerdote, porão fogo sobre o altar e o porão em ordem lenha sobre o fogo. Também os filhos de Arão, os sacerdotes, colocarão em ordem os pedaços, a saber, a cabeça e o redenho, sobre a cabeça que está no fogo, sobre a lenha que está no fogo sobre o altar. Porém as entranhas e as pernas, o sacerdote as lavará com água, e queimará tudo isso sobre o altar. É holocausto, oferta queimada,
de aroma agradável ao Senhor. Se a sua oferta for de gado miúdo, de carneiros ou de cabritos, para o holocausto, trará machos sem defeito, e o imolará ao lado do altar, para o lado norte, perante o Senhor, e os filhos de Arão, os sacerdotes, aspergirão o seu sangue em redor sobre o altar. Depois ele cortará em seus pedaços, como também a sua cabeça e o seu redenho, e o sacerdote os porá em ordem sobre a lenha que está no fogo sobre o altar. Porém as entranhas e as pernas serão lavadas com água, e o sacerdote oferecerá tudo isso e o queimará sobre o altar. É holocausto, oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Se a sua oferta ao Senhor for holocausto de aves, trará a sua oferta de rolas ou de pombinhos. O sacerdote a trará ao altar, e com a unha lhe destroncará a cabeça, sem a separar do pescoço, e a queimará sobre o altar. O seu sangue ele fará correr na parede do altar. Tirará o papo com as suas penas e o lançará junto ao altar, para o lado oriental, no lugar da cinza. Rasgá-la-á pelas asas, porém não a partirá. O sacerdote a queimará sobre o altar, em cima da lenha que está no fogo. É holocausto, oferta queimada, de aroma agradável ao Senhor. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Toda honra e toda glória sejam dadas ao nome de Jesus. Iniciando esse estudo, eu quero partir do verso 1. O verso 1 ele é muito especial, pelo menos ele é muito especial para mim. Olha o que diz: chamou o Senhor a Moisés e da tenda da congregação lhe disse. Olha que interessante. Chamou o Senhor a Moisés e da tenda da congregação lhe disse. Aqui nós vemos que Deus chamou Moisés da tenda da congregação. Lá em Êxodo, capítulo 19, nós vemos Deus chamando Moisés para o alto do monte Sinai. Ele entrou numa nuvem escura onde Deus estava. O monte Sinai era um lugar de fogo, era um lugar de juízo, era um lugar da presença de Deus que trouxe medo, que trouxe terror aos filhos de Israel, de tal modo que até os líderes, os israelitas disseram: olha Moisés, fala você com Deus e depois você vem e fala conosco, transmite a mensagem de Deus para nós. Nós não queremos estar na presença desse Deus santo, porque vamos morrer. E de fato eles tinham uma certa razão, porque Deus é fogo consumidor, Deus é fogo devorador, Deus é justo, Deus não pode conviver com o pecado, Deus é santo. Então o Monte Sinai era um lugar de juízo, um lugar que gerou terror aos filhos de Israel. Mas aqui nós vemos que Moisés foi encontrado por Deus, ou seja, Deus chamou Moisés da tenda da congregação. A tenda da congregação representava um lugar de intimidade, era o tabernáculo do Senhor. Então Deus quis habitar no meio do seu povo. Deus agora não estava lá no alto do monte Sinai falando para Moisés ou falando para o povo. Deus agora estava numa tenda, ou seja, estava representado ali numa tenda, no centro do acampamento dos filhos de Israel. Ou seja, Deus estava no centro da vida do seu povo. Deus estava no dia a dia do seu povo. Ou seja, Deus ele não quer ficar distante de mim, de você. Deus ele se preocupa com cada detalhe da minha vida, com cada detalhe da sua vida. Deus quer fazer parte do nosso dia. Então, a tenda da congregação nos chama a atenção para um lugar de intimidade. O tabernáculo era um lugar onde Deus habitava em graça. Bendito seja o nome de Jesus. Lá no Monte Sinai, Deus trouxe a lei, mas aqui no tabernáculo, no centro do acampamento, Deus estava habitando em graça com o seu povo.
Se Deus tivesse vindo ao meio deles na plena manifestação do caráter revelador do Monte Sinai, só podia ser para os consumir no momento, como um povo obstinado. Aquele era um povo rebelde, o povo de Israel era rebelde. Eles haviam saído do Egito, mas o Egito não havia saído do coração deles. Eles ainda tinham hábitos egípcios, eles ainda estavam presos ao pecado. E viver na presença de Deus significaria juízo, significaria morte. Porque somente os mortos podem contemplar a glória de Deus. Somente aqueles que morrem para os seus pecados, que se arrependem dos seus pecados, que sepultam uma vida mundana, é que podem viver na presença de Deus. Se nós queremos estar na presença de Deus, vivendo uma vida de pecado, uma vida de rebelião, nós seremos destruídos. Só porque o texto fala que Deus, ele veio para o meio do seu povo. Deus falou a Moisés na tenda da congregação, no lugar de intimidade, no centro do acampamento, no lugar de graça. Então, o Senhor não veio ao encontro do povo de Israel lá no Monte Sinai, mas veio se encontrar com Moisés no tabernáculo. Deus retirou-se para dentro do véu, que é uma figura da carne de Cristo. O lugar mais sagrado do tabernáculo era o Santo dos Santos. E o objeto mais sagrado era justamente a Arca da Aliança. E a Bíblia fala que Deus falava com Moisés no propiciatório. Deus vinha ao encontro de Moisés ali por cima da tampa da arca, no propiciatório. Deus vinha falar com ele, ou seja, atrás do véu. O véu, um símbolo da carne do nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus! Como é maravilhoso nos encontrarmos com Deus na mediação do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo entre nós e Deus. O véu estava separando a glória de Deus do homem, do sacerdote. Ou seja, o véu estava fazendo uma separação ali. Só porque aquele véu era a carne de Cristo, simbolizava a carne de Cristo, simbolizava a pessoa de Jesus. Só podemos ter acesso até Deus através da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo é o nosso único mediador. Não existe outro mediador. O nosso único mediador é Jesus. É Ele que está entre nós e Deus. Então, como nós somos pecadores, nós merecíamos a condenação humana. Mas como Jesus se colocou entre nós e Deus, então como Jesus se colocou entre nós e Deus, foi Ele que suportou a ira justa de Deus, por causa dos nossos pecados. Nós é que deveríamos morrer pelos nossos pecados. Nós deveríamos ser lançados no lago de fogo por causa dos nossos pecados. Mas Jesus se colocou entre nós e a ira de Deus. Deus é santo, Deus é justo. E a justiça dele exige que o pecado seja condenado. Exige que os pecadores sejam condenados. Jesus, ele se colocou entre nós e Deus. Ali na cruz, ele suportou, ele se fez pecado, ele se fez vergonhoso, ou seja, ele tomou sobre o corpo dele o nosso pecado. E ali na cruz, quando ele morreu e derramou o seu sangue, ele nos salvou dos nossos pecados. Quando ele morreu, antes de morrer, ele disse: Tetelestai, ele diz: está pago, está consumado, paguei o pecado que estava levando o meu povo para o inferno. Eu salvei o meu povo. Então Jesus pagou o preço que os nossos pecados mereciam. O apóstolo Paulo, em Romanos 6:23, fala: porque o salário do pecado é a morte. Então, nós merecíamos o pecado, nós merecíamos a morte. O salário do pecado é a morte. E Jesus pagou o preço do pecado, morrendo ali na cruz entre nós. Ele suportou a ira justa de Deus. E aí, quando ele ressuscitou, nós que cremos nele, nós que nos arrependemos dos nossos pecados, nós somos justificados. A justiça de Jesus é imputada sobre cada um daqueles que creem em Jesus e creem nele.
Ou seja, nós não podemos chegar até Deus através das nossas boas obras. O profeta Isaías fala que as nossas justiças aos olhos de Deus são como um trapo de imundície. Jamais poderemos agradar a Deus, jamais poderemos ser aceitos por Deus se nós estivermos em pecado. Jamais poderemos ser aceitos por Deus com as nossas boas obras, com a nossa justiça própria. Foi necessário Jesus pagar o preço da nossa salvação. Foi necessário Jesus ter morrido na cruz, derramando o seu precioso sangue para que eu e você tivéssemos a vida eterna. E quando Jesus ressuscitou, nós cremos nele, que nos arrependemos dos nossos pecados, nós somos justificados. A justiça de Jesus é transferida para mim e para você. Na teologia nós chamamos isso de doutrina da justificação, doutrina da imputação. Ou seja, a justiça de Jesus foi transferida, foi imputada para todos aqueles que nele creem. Por isso que quando Deus olha para o seu povo, quando Deus olha para seus filhos, aqueles que creem nele, porque nem todos são filhos de Deus. Filhos de Deus são aqueles que creem em Jesus. Nós ouvimos muitas pessoas dizendo todos os seres humanos são filhos de Deus. Mentira, engano. Todo ser humano é criatura de Deus. Para ser filho de Deus é necessário nascer de novo, é necessário receber Jesus como Senhor e Salvador. O Evangelho de João, capítulo 1, o verso 12 e 13 fala: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem nele, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Ou seja, filho de Deus é aquele que aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Filho de Deus é aquele que lava as suas vestes no sangue do Cordeiro. Filho de Deus é aquele que se arrepende dos seus pecados, que passa a viver de conformidade com a palavra de Deus, é aquele que crê no sacrifício de Jesus, que se submete ao senhorio do seu Jesus. E aí eu pergunto para você, você já recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Porque se você recebeu, hoje você é filho de Deus, está entre os filhos de Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então Deus, quando olha para os seus filhos, para aqueles que creem nele, aqueles que creem em Jesus, Deus vê a justiça de Cristo. Deus vê os seus filhos justificados. Então, quando Deus olha para os seus filhos, quando Deus olha para o seu povo, Ele vê a justiça de Jesus. Ele vê o seu Filho refletido neles. Por isso que Deus não traz juízo sobre os seus filhos, no sentido de enviá-los para a condenação do inferno. Porque quando Deus olha para os seus filhos, quando Deus olha para a igreja verdadeira, Ele vê o seu Filho Jesus refletido neles. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Como é maravilhoso sabermos que quando Deus olha para nós, quando Deus olha para seus filhos, Ele vê a justiça de Cristo. Aleluia! Louvado seja Deus. E então aqui nós vemos no verso 1 que o Senhor chamou Moisés da tenda da congregação. Deus veio e foi para o tabernáculo e retirou-se para além do véu, ou seja, para além de Jesus. Ou seja, Jesus ficou entre eu e Deus, entre nós e Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Jesus é o nosso único mediador, é aquele que nos apresenta diante de Deus, e nós só podemos ser aceitos por Deus através de Jesus. Por isso que nas nossas orações nós sempre concluímos a oração dizendo: em nome de Jesus, porque Deus, Ele se retirou para dentro do tabernáculo, para um lugar de intimidade, além do véu. Ou seja, só podemos ter acesso a Deus através da pessoa de Jesus. Jesus que entregou a sua carne, ali representada pelo véu do tabernáculo. Jesus entregou a sua carne para que nós tivéssemos a vida eterna. Ali na cruz Ele morreu, Ele entregou o seu corpo. A sua carne foi literalmente rasgada, simbolicamente rasgada, para que nós pudéssemos ter a vida eterna.
Quando Jesus morreu, no momento exato que Jesus morreu, o véu do santuário rasgou-se de alto a baixo. Louvado seja o nome de Jesus. Então o livro de Levítico é tão precioso, porque ele traz uma revelação que Deus trouxe a Moisés e a todos os filhos de Israel, a todos os sacerdotes, e podemos estender para todos os israelitas, num lugar de intimidade. A revelação que Deus trouxe no livro de Levítico foi num lugar de intimidade. Então Levítico é o caminho para a sala do trono do Senhor. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Santo, santo é o seu nome. Bendito seja o nome de Jesus. Como o Senhor é maravilhoso, como o Senhor é gracioso. Santo, santo, santo é o Senhor. E agora eu quero fazer alguns comentários sobre alguns versículos. Só esse versículo primeiro já é maravilhoso, já é tremendo. Santo, santo, santo é o nome de Jesus. Então, nos versos 3 ao verso 9, eu vou reler os versículos. Se a sua oferta for holocausto de gado, trará macho sem defeito, à porta da tenda da congregação o trará, para que o homem seja aceito perante o Senhor. Ou seja, o holocausto era um sacrifício para que o homem pudesse ser aceito perante o Senhor. Era uma figura de Jesus. Então, o israelita deveria trazer até a porta da tenda da congregação um animal macho, sem defeito, se fosse uma oferta de gado, e pôr a mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito a favor dele para a sua expiação. Então o israelita, ele entrava no tabernáculo. Então ele não poderia entrar no tabernáculo de qualquer maneira. Era necessário que primeiramente ele se arrependesse dos seus pecados, sentisse que era um pecador, que precisava do favor de Deus. E ele entrava no tabernáculo pela porta da tenda da congregação, ou seja, o tabernáculo antigo, ele entrava no átrio externo. Só que ele não entrava com mãos vazias, ele trazia a sua oferta. Aqui no caso nós estamos vendo uma oferta de gado. Então ele trazia o seu animal, um animal macho sem defeito, que representava o Senhor Jesus. E aqui nós vemos que ele coloca a mão sobre a cabeça do animal que ia ser sacrificado. Para quê? Para que ele pudesse ser aceito diante de Deus. Jesus, ele veio a este mundo, derramou o seu sangue para que nós pudéssemos ter a vida eterna. Louvado seja o nome de Jesus. Só podemos ser aceitos por Deus através do sacrifício do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então o israelita colocava a sua mão sobre a cabeça do animal, como se o pecado daquele homem fosse transferido para o animal. Não quer dizer que isso acontecia de fato. O pecado daquele homem não era transferido para o animal, mas era apenas uma figura de que um dia viria uma vítima inocente, perfeita, que morreria no lugar do israelita, que morreria no lugar do homem, que derramaria o seu precioso sangue para que o homem pudesse ser salvo, pudesse ser aceito por Deus, apontando para a pessoa de Jesus. Jesus foi o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Olha o verso 5. Depois imolará o novilho perante o Senhor. Olha que interessante. Quem imolava o novilho, ou seja, quem matava o animal, era o próprio israelita, era o próprio ofertante. Não eram os sacerdotes nesse caso, era o próprio israelita. Ele participava do ritual de uma forma ativa. E os filhos de Arão, os sacerdotes, apresentarão o sangue e o aspergirão ao redor sobre o altar que está diante da porta da tenda da congregação. Então, depois que o israelita colocava a sua mão sobre a cabeça do animal, simbolizando que o pecado dele estava sendo transferido para o animal, ele pegava e imolava, matava aquele animal.
E aí os sacerdotes vinham e apresentavam aquele sangue diante de Deus, apresentavam aquele sangue diante do altar. Eles jogavam, borrifavam o altar com aquele sangue. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Então ele esfolará o holocausto e o cortará em pedaços. O animal era cortado em vários pedaços. O próprio israelita fazia isso. E os filhos de Arão, o sacerdote, porão fogo sobre o altar e porão em ordem lenha sobre o fogo. Também os filhos de Arão, os sacerdotes, colocarão em ordem os pedaços, a saber, a cabeça e o redenho sobre a lenha que está no fogo sobre o altar. Porém as entranhas e as pernas, o sacerdote as lavará com água e queimará tudo isso sobre o altar. É holocausto, oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Aqui nós vemos que o corpo do animal sacrificado era todo queimado no altar, ou seja, totalmente oferecido a Deus nesse altar. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. E aqui nós vemos uma coisa muito interessante, que para o holocausto quer dizer uma oferta que era totalmente queimada, ou seja, nada era aproveitado pelo sacerdote. Todo o corpo do animal era queimado ali no altar de bronze. Então, para o holocausto, somente animais domesticados deviam ser apresentados, visto que as espécies campestres nada custavam ao ofertante. O israelita não poderia oferecer qualquer animal para ser sacrificado. Ele tinha que ser macho, sem defeito, tinha que ser um animal cuidado pelo próprio ofertante. Não podia ser um animal do campo, um animal que não havia custado nada. Ou seja, o israelita deveria ter gastado tempo, deveria ter gastado tempo cuidando daquele animal, preparando aquele animal. Ou seja, Deus não aceita coisas que não valem nada. É necessário que nós paguemos um preço. Aquilo que nós oferecemos a Deus deve custar algo para nós. Então os animais campestres, os animais do campo, eles não tinham recebido o trabalho e o cuidado que tinham sido gastos com o gado e o rebanho. Ou seja, Deus quer que as nossas ofertas custem algo de nós. E aí eu lembro do rei Davi. Davi, certa vez, foi oferecer um sacrifício a Deus lá na tenda de Araúna, o jebuseu. E aí quando ele chega lá pedindo para comprar aquela eira e os animais e a lenha, aí Araúna pega e diz, isso está registrado lá em 2 Samuel capítulo 24 e em 1 Crônicas capítulo 21. Aí Araúna, o jebuseu, diz: olha, não, meu rei, tudo que eu tenho é teu, eu vou te dar essa terra, eu vou te dar essa eira, eu vou te dar os animais para serem sacrificados, eu vou dar a lenha, tudo eu vou te dar de graça. Que maravilha! Só que o rei Davi disse: não, eu não vou oferecer a Deus sacrifícios que não me custem nada. É necessário que eu compre. Ele comprou a eira de Araúna, ele comprou os animais, comprou a lenha. Então ele pagou o seu devido preço. E ele nos ensina: eu não darei ao Senhor sacrifícios que não me custem nada. A salvação, ela é de graça, é pela graça, mas não é algo sem esforço, sem sacrifício. Jesus teve que dar a sua própria vida, pagou um preço altíssimo para que pudéssemos ter a vida eterna. E nós também devemos pagar um preço de fé, um preço de arrependimento. Não é fácil seguir a Jesus, não é fácil nós dedicarmos a nossa vida a Deus, é difícil, são muitas as tentações, são muitos os desafios, não é fácil seguir a Jesus. Então, os nossos sacrifícios, o holocausto, ele aponta primeiramente para o alto preço que Jesus pagou ali na cruz, mas também nos ensina que a nossa vida cristã, ela também tem um preço que
que nós devemos pagar, que precisamos estar dispostos a pagar. Um preço de oração, um preço de jejum, um preço de obediência, um preço de renúncia. Nós não podemos servir a Deus se nós não estivermos dispostos a mudar de vida, a arrependermos dos nossos pecados. É necessário pagarmos um preço. E aqui nós vemos claramente que Deus não aceitava animais que fossem para serem sacrificados, que não custassem nada, que fossem animais do campo. Era necessário que o israelita tivesse gastado um tempo preparando aquele animal para o sacrifício. Era necessário que aquele sacrifício tivesse algum valor para o ofertante. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Somente um animal cerimonialmente puro seria contado por Deus como sendo apropriado para receber os pecados do adorador pela transmissão manual. Aleluia! Louvado seja Deus! Não podia ser um animal qualquer, tinha que ser um animal macho, sem defeito, tinha que ser algo melhor. Deus não aceita restos, Deus não aceita sobras. Tudo para Deus tem que ser o melhor. Todo e qualquer sacrifício deve representar um custo específico para aquele que oferece a Deus. Por mais pobre que uma pessoa seja, a oferta sacrificial ainda tinha que representar alguma despesa para o ofertante. Destaque, lá nos versículos 14 e 17, vamos lá, 14 e 17, nós vemos algo muito importante. Se a sua oferta ao Senhor for holocausto de aves, trará sua oferta de rolas ou de pombinhos. O sacerdote a trará ao altar, e com a unha lhe destroncará a cabeça, sem a separar do pescoço, e a queimará sobre o altar. O seu sangue ele fará correr na parede do altar. Tirará o papo com suas penas e o lançará junto ao altar, para o lado oriental, no lugar da cinza. Rasgá-la-á pelas asas, porém não a partirá. O sacerdote a queimará sobre o altar, em cima da lenha que está no fogo. É holocausto, oferta queimada, de aroma agradável ao Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Então, mesmo se fosse uma oferta simples, uma oferta humilde, fosse uma pessoa pobre que não tinha condições de dar um novilho, que tinha condições de dar um animal, por exemplo, caro, mesmo se fosse pobre, ele deveria dar a Deus algo que custasse alguma coisa. Louvado seja o nome de Jesus. Mesmo o sacrifício mais humilde, o das rolas e dos pombinhos, isso ainda sustentava o preço, simbolizava ainda, representava ainda essa questão. Ou seja, porque as rolas e os pombinhos ainda custavam alguma coisa para o adorador. O adorador deveria ter cuidado desses animais, deveria ter gasto alguma coisa no preparo, no cuidado desses animais, por mais simples que eles fossem. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. O holocausto era uma dádiva que visava ganhar o favor divino para o adorador, conforme indicado na frase, para que o homem seja aceito. Olha que interessante, voltando lá no verso 3, para que o homem seja aceito perante o Senhor. Então, o holocausto era uma dádiva específica que visava ganhar o favor divino para o adorador, para que aquele adorador fosse aceito por Deus. Aleluia! Bendito seja o nome de Jesus. De uma forma contrastante, o sacrifício pelos pecados, que nós vamos estar estudando futuramente, visava obter perdão divino para o ofertante. Aqui nós vemos que no holocausto o israelita buscava ser aceito por Deus, buscava o favor divino. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Então o holocausto é evidentemente a forma mais antiga de sacrifício.
e o seu nome indica subida, o que sugere que a essência do animal dava satisfação a Deus enquanto a fumaça sacrificial subia. Aleluia! No holocausto, o sacrifício era totalmente queimado, o animal era totalmente queimado. E aí subia uma fumaça até os céus, uma fumaça que tinha um cheiro agradável a Deus. Aqui nós lembramos de Noé. Noé, ele quando saiu da arca, ofereceu sacrifícios ao Senhor de animais limpos, de aves limpas. E aí a Bíblia fala que o Senhor aspirou um suave aroma. Louvado seja o nome do Senhor, bendito seja o nome de Jesus. A oferta, ela era voluntária e era apresentada pelo ofertante à porta da tenda da congregação. Era uma oferta voluntária. E aqui nós precisamos aprender que as ofertas não podem ser exigidas. Em muitas igrejas, vemos líderes religiosos ordenando que os crentes ofertem. Se o crente não ofertar, muitas vezes os líderes até amaldiçoam aquela pessoa, constrangem aquela pessoa a ofertar aquilo que elas não querem. Isso é pecado, porque a oferta deve ser voluntária. A oferta está ligada ao culto. É necessário oferecermos a Deus algo que brote do nosso coração. A oferta jamais pode ser algo vindo do constrangimento, da barganha, algo forçado. Ela deve nascer no coração do ofertante, no coração do adorador. Provérbios 3, 9 e 10 fala: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os seus lagares. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Então a oferta, ela está ligada ao culto. É uma forma para sermos aceitos por Deus, é uma forma de nós demonstrarmos o amor que nós temos por Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo fala: aquele que oferte com alegria, porque Deus ama a quem dá com alegria. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Precisamos ofertar a Deus os nossos bens, mas também precisamos ofertar a Deus o nosso tempo, a nossa vida, o nosso amor, os nossos desejos mais íntimos. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Aqui nós vemos que no procedimento sacrificial, o ofertante não é um observador passivo, mas sim um participante ativo. O israelita não levava apenas o animal até o sacerdote. Ele participava do sacrifício, ele colocava a mão sobre a cabeça do animal, ele simbolizando que os pecados dele estavam sendo transmitidos por aquele animal, ou no caso do holocausto, especificamente falando, é como se aquele animal estivesse representando a figura do adorador. Louvado seja o nome de Jesus. E aqui nós vemos também que o israelita também, o adorador, sacrificava, imolava o animal. E depois ele abria, esfolava o animal ali diante do altar de bronze. Louvado seja o nome de Jesus. Então ele põe a mão sobre a cabeça do animal, indicando que é o seu substituto, bem como o seu próprio pertence. E que está dando de si mesmo, simbolicamente, o seu próprio pertence. E que está dando de si mesmo simbolicamente no ritual. Ou seja, ali no holocausto, o ofertante está dizendo: Senhor, eu pertenço a Ti, eu Te amo, eu Te adoro, eu quero consagrar todo o meu ser ao Senhor, eu quero dedicar a minha vida, eu quero dedicar os meus desejos, eu quero dedicar os meus talentos, eu quero dedicar todos os meus bens, eu quero dedicar tudo ao Senhor. Eu Te amo, eu Te adoro. E quando eu estou aqui colocando a mão nesse animal, esse animal que representa a minha vida, eu estou ofertando ele como um holocausto, como um sacrifício para ser totalmente queimado no altar. Isso quer dizer que eu estou apresentando a minha própria vida ao Senhor.
para ser consumida por ti. Eu quero dedicar tudo que eu tenho ao Senhor. A minha vida é tua, o meu ser é teu. O próprio apóstolo Paulo dizia que ele se entregava a si mesmo a Deus. Então, como uma libação, como uma forma de culto, algo que era derramado diante de Deus. O apóstolo Paulo gastou todas as suas forças, gastou todo o seu ser, gastou todas as suas energias no serviço do Senhor. Que assim seja comigo e com você. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Nada se diz acerca das declarações verbais pelo adorador ou pelo sacerdote, mas sem dúvida a oferta sacrificial seria acompanhada por alguma declaração de propósito como preliminar. Nos templos do templo de Jerusalém, provavelmente eles iriam ler um salmo, recitar um salmo ou cantar um salmo durante o holocausto, durante os sacrifícios. Nós não sabemos, apenas podemos especular isso. E se fosse hoje, nós faríamos isso. Então, a nossa vida precisa ser completamente consagrada ao Senhor. E o holocausto nos mostra isso. Algo totalmente queimado, totalmente oferecido a Deus. Jesus ofereceu todo o seu ser ao Senhor. E nós também precisamos oferecer toda a nossa vida no serviço do Senhor. O apóstolo Paulo ele fala lá na carta aos Coríntios, 2 Coríntios, ele diz: eu porém me gastarei e me deixarei gastar em prol de vós outros. Se mais vos amo, serei menos amado. O apóstolo Paulo ele se desgastou, ou seja, ele gastou tudo aquilo que ele tinha por amor à igreja, por amor a Cristo. Louvado seja o nome de Jesus. Eu me gastarei e me deixarei gastar em prol de vós outros. Se mais vos amo, serei menos amado. Louvado seja o nome de Jesus. Nos versos 5 e 6, nós vemos: depois imolará o novilho perante o Senhor, e os filhos de Arão, os sacerdotes, apresentarão o sangue e o aspergirão ao redor sobre o altar que está diante da porta da tenda da congregação. Então ele esfolará o holocausto e o cortará em seus pedaços. Então, nesses versos, nós vemos que o novilho era sacrificado e o seu sangue, a sua essência vital, era aspergido, era borrifado pelos sacerdotes ao redor do grande altar de bronze. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Que toda a nossa essência possa ser dedicada ao Senhor. Assim como Jesus ofereceu todo o seu ser ali diante do Pai, nós precisamos também dedicar toda a nossa vida ao Senhor. A oferta era esfolada e cortada em pedaços pelo adorador. Então nós vemos aqui o adorador participando. O adorador, ele abria aquele animal, ele esfolava o animal, ele abria, cortava aquele animal em pedaços. Aquele animal que o representava, que representava Cristo, mas também representava o próprio adorador, era totalmente esfolado, aberto diante do Senhor, mostrando que tudo aquilo que estava no interior daquele animal deveria ser apresentado para Deus, apontando que tudo aquilo que estivesse no coração do adorador precisava ser aberto, exposto diante do Senhor. E aqui eu pergunto para você: será que todo o seu ser está aberto para o Senhor? Será que toda a sua vida está exposta diante do Senhor? Ou será que tem algum canto, algum quarto da sua vida, do seu ser, do seu coração, que ainda não pertence ao Senhor Jesus, que ainda não pertence ao Senhor Jesus? Deus quer todo o nosso coração, Deus quer toda a nossa alma, Deus quer todo o nosso ser, Deus quer toda a nossa essência. Tem um cântico antigo que diz: vem o Senhor a minha vida oferecer. Será que nós temos oferecido tudo ao Senhor? Será que nós temos oferecido toda a nossa essência, todo o nosso ser? Será que nós temos aberto todos os quartos da nossa alma, da nossa vida, do nosso coração para o Senhor? Será que nós temos aberto tudo aquilo que tem dentro de nós para o Senhor? O profeta Joel, inspirado pelo Espírito Santo, ele diz: rasgai o vosso coração e não as vossas
vestes. Deus quer que nós abramos todo o nosso coração e os ponhamos na presença de Deus. Todos os nossos desejos precisam ser sondados pelo Senhor. E Deus quer que nós façamos isso todos os dias. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Então hoje eu vou ficar por aqui, nessa passagem, até o versículo 6. E no nosso próximo encontro, eu vou estar dando continuidade a esse estudo tão maravilhoso, tão perfeito, tão gracioso, que nos mostra a necessidade de nós nos oferecermos ao Senhor completamente. Como o animal, o holocausto, era totalmente queimado, oferecido ao Senhor. Jesus também ofereceu toda a sua vida ao Pai, e nós também precisamos estar oferecendo todo o nosso ser ao serviço do Senhor Jesus. Deus não quer apenas as coisas externas, Deus quer o nosso coração. Provérbios 23, verso 26 fala: dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Deus quer o nosso coração. Então Deus não está interessado em coisas externas, Deus quer a nossa alma, Deus quer o meu coração, Deus quer o seu coração. Dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Deus quer todo o nosso ser, Deus quer toda a nossa vida. Que o Senhor possa abençoar você e a mim, e que possamos a cada dia entregarmos, consagrarmos todo o nosso ser ao Senhor Jesus. Amém? E agora eu quero orar por você. Ó Deus, Deus Santo, Deus Eterno, graças, ó Pai, eu te dou, Pai, porque o Senhor é bom e porque a sua misericórdia dura para todos sempre. Não existe outro Deus além do Senhor, ó Pai, não existe outro que mereça a nossa adoração a não ser o Senhor, ó Pai. Santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Toda a terra está cheia da tua glória. Não há outro como o Senhor, ó Pai. Não há outro, ó Deus, tão maravilhoso quanto o Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor, Pai. Santo é o Deus Pai, santo é o Deus Filho e santo é o Deus Espírito. Toda honra e toda glória sejam dadas ao nome do Senhor Jesus. Tua, Senhor, é a grandeza, o poder, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti. Tu dominas sobre tudo, na tua mão há força e poder, contigo estão a engrandecer e a tudo dar força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram existir e foram criadas. Santo, santo, santo é o Senhor Jesus. Grandes e admiráveis são as suas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e não glorificará o teu santo nome? Pois só tu és santo, por isso todas as nações virão a ti e te adorarão, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Santo, santo, santo é o nome de Jesus. Ó Deus, eu te louvo, ó Deus, porque as tuas misericórdias se renovam a cada manhã sobre as nossas vidas. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Perdoe, ó Deus, os nossos pecados. Dê-nos um coração humilde, Pai, um coração reto diante do Senhor, ó Pai. No nome de Jesus, a tua palavra diz, ó Deus, que ainda que os nossos pecados sejam vermelhos como a escarlata, eles se farão mais alvos do que a neve. Bendito seja o nome de Jesus. Santo, santo, santo é o nome de Jesus, ó Pai. Não existe outro Deus além do Senhor, ó Pai. Não existe outro que mereça a nossa adoração a não ser o Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor, ó Pai. E agora, ó Deus, eu quero te louvar por esse estudo maravilhoso, Pai, por esse texto maravilhoso, Pai,
Ó Deus, que nós lemos hoje, Pai, esse texto, ó Deus, que mostra, ó Deus, o holocausto, Pai, que aponta, ó Deus, para a vida de Jesus, ó Pai, que ofereceu todo o seu ser, ó Pai, ao Senhor, ó Pai. O Senhor Jesus, ó Deus, enquanto estava aqui na terra, ofereceu toda a sua vida, todo o seu ser, todos os seus desejos, tudo ao Senhor, ó Pai. E da mesma forma nós, ó Deus, como filhos de Deus, nós queremos, ó Deus, oferecer todo o nosso ser ao Teu serviço, Pai. Nós queremos, ó Deus, consagrar toda a nossa alma, todo o nosso coração, todos os nossos desejos, toda a nossa intimidade ao Senhor, que não venha ficar nada, ó Deus, encoberto, Pai, que tudo, ó Deus, seja exposto, ó Deus, diante, ó Deus, do Teu altar, ó Pai, assim, ó Deus, como israelita, Pai, ó Deus, esfolava o animal, o holocausto, Pai, e colocava tudo para fora, e nada ficava encoberto diante do altar, da mesma forma que nada tenha que ficar oculto e escondido do Senhor, que o Senhor possa estar habitando, ó Deus, nas nossas vidas, que os Teus olhos possam estar sobre cada um de nós, ó Pai. Queremos ofertar todo o nosso ser, todos os nossos desejos, todo o nosso intelecto, todos os nossos bens, tudo, Pai, diante do Senhor. O Senhor é a nossa força, o Senhor é o nosso cântico, o Senhor é a nossa vida, Pai. Santo, santo, santo é o Senhor, ó Pai. O Senhor disse certa vez, ó Deus, para um escriba, ó Deus, que te arguía, o Senhor disse para ele: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de todo o entendimento. Ó Deus, nós também queremos te amar, ó Deus, de todo o nosso coração, com todo o amor do nosso coração, com todo o amor da nossa alma, com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento, Pai. Senhor, ó Deus, Provérbios 23, verso 26 fala: dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos se agradem nos meus caminhos. Senhor Jesus, ó Pai, nós queremos ofertar ao Senhor, oferecer ao Senhor todo o nosso coração, porque é isso que o Senhor quer de nós, ó Pai. O Senhor quer o nosso coração. O profeta Joel dizia: rasgai os vossos corações e não as vossas vestes. Convertei-nos ao Senhor de todo o coração. Ó Deus, queremos rasgar o nosso coração agora diante do Senhor, ó Pai, porque só o Senhor é santo, só o Senhor é gracioso, só o Senhor é tremendo. Não existe outro Deus além do Senhor, não existe outro que mereça a nossa adoração a não ser o Senhor. Senhor Jesus, perdoe os nossos pecados, dê-nos um coração humilde, um coração reto, um coração santo diante do Senhor. Senhor Jesus, fala poderosamente aos nossos corações, gere em nós o arrependimento verdadeiro, gere em nós a fé verdadeira. Salva-nos, Senhor Jesus, salva-nos, Senhor. Aleluia, bendito seja o nome de Jesus. E agora, ó Deus, eu quero apresentar diante do Senhor esse teu filho e essa tua filha que comigo estão fazendo essa oração, que o Senhor possa estar abençoando poderosamente, ó Deus, que o Senhor venha estar livrando eles do mal, Pai. Eu não sei, ó Deus, do que eles estão precisando agora, mas o Senhor sabe. Vá ao encontro de cada um deles, ó Pai. Visite, ó Deus, esse teu filho e essa tua filha nesse dia, nesse momento, Pai. Ó Deus, não existe outro Deus além do Senhor, não existe outro que mereça a nossa adoração a não ser o Senhor, ó Pai. Abençoa, ó Deus, esses teus filhos que comigo fazem essa oração. Ó Deus, perdoe os seus pecados, dê a eles alegria, dê a eles esperança, Pai, dê a eles a fé, Pai. Não existe outro Deus além do Senhor, não existe outro que mereça a nossa adoração a não ser o Senhor, ó Pai. Abençoa cada um dos teus filhos, ó Pai, que nesse momento estão apresentando os seus pedidos, ó Deus, diante do Senhor, diante do teu altar, ó Pai. Ó meu Deus, fala poderosamente com cada um deles, alegra aqueles que estão tristes, ó Pai, renova as forças daqueles que estão desanimados, ó Pai. A tua palavra diz, ó Deus, que o Senhor faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem vigor. A tua palavra diz que os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. A tua palavra diz, ó Deus,
que a alegria do Senhor é a nossa força, Pai, que a alegria do Senhor possa ser a força, ó Deus, desse teu filho e dessa tua filha, e comigo fazem essa oração, ó Pai. Livra eles do mal, livra eles do terror noturno, da seta que voa de dia, da peste que se propaga nas trevas e da mortandade que assola o meio-dia. Dê a eles a esperança, dê a eles a fé, dê a eles o amor, ó Pai. Ó Deus, dê a eles forças, ó Pai, para vencer os desafios, ó Deus, de suas vidas, ó Pai. No nome de Jesus, ó Pai, dê a eles sabedoria e inteligência, Pai, para que eles possam, ó Deus, resolver os problemas, ó Deus, que batem nas suas portas, ó Pai. Livra eles do mal, Pai. Ó Deus, abra as portas de trabalho para aqueles que estão desempregados, ó Pai. Cura aqueles que estão enfermos, ó Pai, aqueles que estão sem esperança, Pai. Ó meu Deus, abençoa aqueles que estão sofrendo, ó Deus, problemas emocionais, problemas de relacionamento, ó Deus. Ó Deus, a tua palavra diz, ó Deus, que o Senhor, ó Deus, é a nossa força, o Senhor é o nosso cântico, o Senhor é o nosso castelo forte. Salva, Senhor Jesus, ó Pai, esse teu filho, essa tua filha, que comigo fazem essa oração. Livra eles do mal, Pai, livra eles de más notícias, ó Pai, que nenhuma má notícia venha bater na porta de suas casas nesse dia de hoje, Pai. Ó Deus, dê a eles esperança, renova suas forças, ó Pai, no nome de Jesus, que eles possam crer que em Jesus eles são mais do que vencedores. Livra eles do mal, pois esta é a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Que o Senhor possa te abençoar poderosamente, que o Senhor te livre de todo mal e que o Senhor te dê a paz. E eu vejo você no nosso próximo encontro, se o Senhor assim for servido. Um grande abraço e fique com Deus.